Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vozes Agrifato. Então, novamente, se você gosta do canal, clica no sininho aí, ative os alertas para receber todos os episódios, todo o conteúdo que a gente está produzindo. Vocês são o nosso combustível. Sem a audiência, sem vocês compartilharem, comentarem, darem o feedback aqui pra gente, não tem o canal. E vocês já sabem, né? A nossa ideia é levar o agronegócio de maneira clara, real, para a sociedade urbana, trazer histórias inspiradoras e trazer boas iniciativas. E falando em boas iniciativas, hoje eu estou aqui com a Letícia Jacinto, que é administradora e é presidente da Associação de Olho no Material Escolar. E eu estou muito feliz de ter, eu tô até emocionada, de verdade. Porque quando a gente fala de um tema como educação, eu acho que inspira coisas muito positivas nas pessoas. Então, eu tô aqui falando com você e pensando nos meus filhos lá em casa, né? Quando a gente se torna mãe, quando a gente tem essa profundidade de vida, de ser responsável por algo que você tanto ama, né? E que tem que entregar para o mundo, isso se reflete, inclusive, nesse tipo de preocupação que é real. Então, assim, estou muito feliz de te receber. Obrigada por ter aceitado o convite, pela sua generosidade de estar aqui. E eu estou bem emocionada mesmo. Acho que é um projeto muito bonito e que eu imagino que você dedique muito tempo do seu dia. Eu sei que você também é mãe. Então, eu entendo que é um projeto, assim... Depois você me fala mais sobre ele. Mas que é um projeto, assim, para fazer o bem mesmo, né? Mais do que... Não é, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro lá em casa para sustentar. Eu imagino que você tenha a sua parte também, sua parcela... da sua família, mas é pelo que você enxergou ali de lacuna e de necessidade da sociedade em relação ao ensino. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Para mim é um grande prazer, Lígia. Eu já sou super admiradora do seu trabalho. A gente já vem conversando há bastante tempo, né, em relação a isso. E realmente, na hora que a gente fala de educação, as pessoas param porque acho que a educação é o único caminho, né, para a gente fazer realmente uma modificação socioeconômica no nosso país. E esse caminho abre portas, ele encanta, ele traz esperança, ele fala de propósito, ele fala de futuro dos profissionais. Então, ele coloca essa esperança no coração dessas crianças, né, desses jovens, e transforma um monte de vida. Então, acredito que é isso que a De Olho no Material Escolar vem fazendo ao longo dos tempos. Agora a gente está com 3 anos de associação, e mais um ano aí que era mais um projeto, né? Mais levantar essa voz da importância da educação. E com inúmeros resultados que eu posso te contar aqui. É impressionante quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente acredita, e não sou só eu. São muitos voluntários, né? Um trabalho voluntário, uma associação sem fins lucrativos, e de 15 horas por dia, mas... Tem dado muito, muito resultado em voo de foguete. Graças a Deus, a gente acredita que pode transformar a educação brasileira. Ah, se Deus quiser. Eu queria começar a partir desse ponto mesmo. Como que está a situação da educação brasileira hoje? O que você enxerga, assim, mais do que a minha percepção ou a sua, mas em números? O que a gente traz de diagnóstico? Eu trouxe até umas colinhas de números aqui, que são vários, eu né? E realmente não... O cenário não é bom, Lígia. A gente não é um setor, não é o agro falando, não é só a preocupação também da falta de mão de obra que a gente está sentindo, né, nos setores produtivos, mas são os resultados efetivamente dos exames. Então, existem vários exames internacionais que muitos países adotam frequentemente para medir como esse aluno, como a aprendizagem do aluno está, né, nesse desenvolvimento. E no PISA, por exemplo, que faz... nos países da OCDE, com crianças de 15 anos, são 79 países que participam. Em leitura, o Brasil está em 53. Em ciências, em 61. Em matemática, em 65. Então, a gente está aí em torno das 15 piores posições, né, nas principais matérias. Então, uma criança que não sabe ler, com 15 anos a gente está falando ali, que não sabe fazer as 4 operações, que não entende o mínimo de ciência, como é que ela consegue se entender, compreender o mundo que ela vive ao redor? É extremamente preocupante. No PIUS, por exemplo, que testa a leitura do 4º ano, de 43 países, a gente ficou em 39º. Nossa! Então, entre as 5 piores posições novamente. No Teams, a gente ficou também muito mal colocado em matemática e ciências. Além disso, nós temos no Brasil 11 milhões de neném. Então, entre 15 e 29 anos, crianças que não trabalham e não estudam.
o nosso índice de evasão escolar é um dos maiores do mundo, né? O IBGE fez uma pesquisa com os países do G20 e o Brasil tem as menores taxas de conclusão do ensino médio. Caramba. Essas crianças jovens neném, eles podem reduzir em até 10% o PIB nosso em 30 anos. Nossa. Então, nós estamos falando aqui, não é só de cortar a esperança e o futuro dessas crianças, mas de um país, da economia. Né? Isso reflete diretamente no PIB. Se a gente sobe 100 pontos no PIB na parte de matemática, a gente tem uma constante de crescimento do PIB de 2% ao ano. Uau. Então, investimento em educação é investimento também em recurso financeiro para o país. E é uma coisa que eu já falei bastante aqui, eu sempre trago o meu lado dessa experiência prática que eu tenho. Então, nós notamos uma decadência da qualidade dos jovens profissionais que chegam para trabalhar conosco. Porque a gente trabalha com análise. Então, eu preciso, por exemplo, de escrita. Um mínimo de escrita ali aceitável para ser publicado, para se comunicar com o cliente. Então, fica complicado. A parte de matemática também. Então, quando a gente vai fazer análise de mercado, a gente precisa entender o básico ali da matemática. E, principalmente, questões comportamentais também. Né? Então, maturidade emocional também é um outro problema gravíssimo que tem acometido esses jovens. E aí eu olho para o ranking mundial de produtividade da força de trabalho, que é um ranking levantado por uma associação privada, mas que traz lá os 10 primeiros países, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Reino Unido, Suécia, Dinamarca. Esses caras são super produtivos na sua força de trabalho e você vê que o país é rico. Tem uma correlação, quando a gente entende, tem uma causalidade também, quando a gente olha de forma mais profunda. E aí é uma coisa que preocupa, porque eu, de fato, nós temos a empresa, eu recruto faz 20 anos praticamente, 15 anos, vai. E eu noto uma decadência da qualidade, da produtividade da nossa força de trabalho. A jovem, principalmente, né? E isso acaba custando mais, a gente produz menos, né? Essas pessoas enriquecem menos, distribuem menos empregos por consequência, recolhem menos impostos por consequência. Então, é tudo que vai dando errado do começo ao fim. Então, eu sinto isso na pele e você vem me trazendo os dados que comprovam, né, essa evolução ruim. O que aconteceu com a educação brasileira? Porque até onde eu entendo, o problema não é recurso. A gente tem um investimento relativo ao PIB alto, né? Entre países comparados globalmente. Exatamente. Esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Eu não sei se foi essa mesma pesquisa, mas ele traz que o brasileiro tem 1/4 da produtividade de um americano. E na hora que a gente vai olhar, o brasileiro ele tem uma força, né? Uma garra, um empreendedorismo dentro. Nós somos um país jovem comparado com o restante, mas como que a gente colonizou todo esse país que é de dimensão continental, extremamente heterogêneo? Existe essa força. Por que isso não está sendo estimulado? Então, não há nada, hoje em dia, Lígia, que vá ter uma efetividade tão grande numa modificação e numa ascensão socioeconômica que não seja a educação. E se fala em inclusão, nesse cuidado que você tem que ter, etc. Sim, ele vem a partir de vamos partir todo mundo da mesma base. Não tem nada mais inclusivo do que uma criança bem alfabetizada. Não tem. Não tem. Se ela souber ler e escrever, ela aprende sozinha. Depois de uma determinada idade, você fica autodidata. E se você não aprender na idade correta, isso causa um problema na sua autoestima e em problemas psíquicos também, relacionais, cognitivos para o resto da sua vida. Então, a gente tem que olhar para a educação básica de forma diferenciada, né? Sim, teve aqui o professor Tiago Bernardes, ele é professor universitário, ele falou, sabe qual que é a média de investimento nos alunos universitários? R$4.000 por mês. Entre a mensalidade da escola e alguma bolsa ali, algum auxílio médio, enfim. É muito caro. Só que o cara chega lá sem saber ler, escrever, fazer conta. Exatamente. E aí, você joga esse dinheiro todo no lixo. Você trouxe a parte de investimentos, né? Hoje em dia a gente investe 5,5% do nosso PIB. Até esse investimento da educação ligado ao PIB, ele é constitucional, não a porcentagem, mas ele tem que ser ligado ao PIB. O país que mais investe no mundo investe 7% do seu PIB. Então, o problema aqui não está sendo dinheiro. Você sabe qual que é esse país? Nesse novo... Esse 7%? Olha, eu acho que é Suécia. Tá.
Eu posso checar para você. Mas a gente, eles estão querendo agora, no novo Plano Nacional de Educação, a próxima lei educacional, chegar a 10% do PIB. O problema não está sendo dinheiro, o problema está sendo gestão desse dinheiro, governança. E uma coisa que me impressiona, trabalhando a vida inteira no mercado privado, a gente sabe muito bem como é que é a competitividade e, né, como que a gente desenha as metas e como é que a gente coloca os nossos objetivos, como é que a gente pensa em futuro e constrói uma empresa. Você senta na mesa e traz lá o orçamento para um ano, pequeno, curto, médio e longo prazo, com quais os tipos de recursos, inclusive de tempo, de pessoas e de dinheiro que você vai empregar ali. E trabalhando agora com essa parte do setor público, e principalmente com a educação, existe isso. Então, o Plano Nacional de Educação anterior, ele cumpriu das 20 metas, ele cumpriu somente 2 e mais 2 parcialmente. Então, 4 metas parcialmente. E qual é a sanção em relação a isso? Nenhuma. E qual é o dinheiro empregado em cada meta dessa? Não temos dividido. E como é que eles têm medido esse avanço na educação? Por número de crianças. A educação ela tem que ser medida do prisma de aprendizagem. Esse aluno aprendeu, ok, foi efetivo. Meu dinheiro foi bem investido, né? E esse aluno não aprendeu, meu dinheiro não foi bem investido. Então, eu acredito que os setores produtivos e a sociedade civil devem cobrar dos gestores públicos, no geral, do executivo, em como implementar isso, porque é muito dinheiro. É dinheiro nosso, dos impostos, de gente que está aqui trabalhando, né, suado para pagar tudo isso, de todos os brasileiros. E como é que isso está sendo colocado em cada caixinha, como isso vai ser cobrado? E vai ser cobrado do MEC, dos diretores, dos secretários de educação, como que isso vai ser dividido, essa responsabilidade, para a gente colocar o Brasil nos trilhos? E só um adendo a mais aqui, você falou sobre investimento em educação superior e educação básica. Nos países da OCDE, a gente investe $15 mil por aluno na educação básica e $15 mil aluno ano na educação superior. No Brasil, a gente investe $3.500 por aluno na educação básica e $12 mil por aluno na educação superior. Caramba. Então, tá invertido. De algum modo aí, a gente tem crianças da escola pública tendo que ir para cursos de escola privada, porque não estão passando nas universidades federais e estaduais, que tem uma... Isso já reforça a desigualdade, que o pessoal adora criticar, adora falar mal de desigualdade. Exatamente. E tá certo. A estrutura tá errada, né? Mas a estrutura já não está favorecendo. Já não está favorecendo, porque quem consegue entrar nessas faculdades fez uma super boa escola privada, porque o restante não tá conseguindo andar. Então, tá dividido errado, não estamos partindo do mesmo ponto, e as universidades estão tendo que fazer quase que uma adequação ali no primeiro ano, uma revisão de estudo do que o aluno não aprendeu dali para trás. Então, a gente tem que pensar bem nessa nova fase da educação, nessa nova lei, como nós vamos investir esses recursos e como vai ser a governança desses recursos. Então, e você tá falando isso, tá me vindo uma palavra, uma sigla, na verdade, em mente, uma sigla. Eu tava louca pra te interromper aqui. Mas... O CONAI, eu vi um vídeo do CONAI outro dia e eu fiquei, assim, abismada. Então, o que a gente tenta ali preconizar e exibir como premissas para os próximos 10 anos, que agora a gente está saindo desses primeiros 10 anos, nós vamos relançar as premissas para os próximos 10. E eu falei, gente, isso aqui é uma desordem, vamos lá. Então, a gente precisa tomar cuidado aí com o que vai ser posto daqui para frente e como nós vamos medir o que vai ser posto daqui para frente. Porque esperar mais 10 anos, depois de ter errado uma vez, errar a segunda, lá se vão os 30, né? Entendeu? Exatamente. E lá se vão, na verdade, uma geração, porque aos 10 anos é que a criança fica na escola, dos 7 aos 17. Ela saiu dali formada, não tem mais muita coisa para você colocar na cabeça daquela criança, né? Perfeito. Então, o que aconteceu com o CONAI? A CONAI é a Conferência Nacional da Educação, ela passa por municípios, estados e chegou no âmbito federal, gastou-se, acho que quase R$10 milhões para toda essa discussão e preocupou demais a de olho no material escolar, porque na hora que esse texto chegou, né, a público, ele era um texto extremamente político e ideológico.
ele não tinha nada a ver com diretrizes educacionais. Não existe Técnicas, parâmetro no mundo, exatamente. Não existe parâmetro no mundo que tenha seguido esse modelo que eles estavam querendo implementar. O CONAI ele sempre traz o texto base para a próxima lei educacional. Então, por isso há essas discussões para falar o que a gente tem que colocar na próxima lei para colocar o país no rumo correto. Isso nos preocupou demais, Lígia, mas a gente tem que falar aqui, né? Muitas pessoas que ouvem a Vozes Agrifato aqui são pessoas que também trabalham, levam esse desenvolvimento para seus municípios, para suas cidades, para suas empresas. Então, um movimento da sociedade civil, como a De Olho no Material Escolar, como faz a diferença? Faz, eu tenho certeza. A gente trabalhou esses 6 meses absurdamente, são milhares de pessoas trabalhando. A gente teve em 8 audiências públicas no Senado e na Câmara. A gente sentou com quase 50 parlamentares. E o que eu percebi, a De Olho conseguiu elevar o nível técnico da educação. Então, em todos esses debates, o que me chamava a atenção, que a gente participava, é que tinham lá diversos prismas, pessoas que olhavam, né, diferente de todos os segmentos ali da educação, mas eram muitas coisas genéricas. Temos que melhorar a educação, ok, todo mundo sabe. O professor, todo mundo sabe. Mas como? A De Olho trouxe, através de gráficos, através de estudos, através de comparativos internacionais, em todos os debates que a gente entrou de forma técnica e científica. Esquece política, nós estamos todos no mesmo barco. E a gente tem que remar junto. Né? Como é que nós vamos construir uma base sólida com raízes profundas para a educação se formar e conseguir caminhar, né? Evoluir? E voltar, essa é uma parte que eu acho assim, fundamental. Voltar a atrair, principalmente profissionais envolvidos com esse segmento, que é o da educação, que sejam de fato apaixonados por esse segmento. E que vejam nele o propósito que ele traz para a vida de uma pessoa. Não, vamos... Porque tem que ter esse amor, né? Tem que ter total. Vou chegar nessa parte de professores com você. O que aconteceu depois desse trabalho todo feito nesses 6 meses, o Executivo apresentou o Plano Nacional de Educação em junho agora, final de junho. Para ser votado, né, na Câmara e no Senado. Agora com eleições municipais, isso deve demorar um pouquinho, deve se alongar essa votação. Mas ele não trouxe nenhuma das pautas que... Não sei nem como utilizar a palavra, mas assim, intangíveis, pautas, vamos falar, que eram intangíveis. Aquelas pautas absurdas que a gente chegou a ler, ela não está contemplada no plano. Então, olha a vitória de uma sociedade civil bem coordenada, elevando para o debate técnico. E, te agradeço aqui publicamente como mãe, porque, assim, é desesperador. É desesperador. É desesperador. Aí você fala, Letícia, mas o plano, então, tá ótimo? Não, só que ele trouxe... pontos, ele falou sobre alfabetização, coisa que não estava na CONAI, ele trouxe a parte dos docentes, ele trouxe a parte de formação superior, até pós-graduação, né? Ele contemplou os pontos principais. Então, agora, o que a gente tem que trazer ali para os parlamentares são as emendas, porque ele cabe emenda. Antes ele não cabia. Antes não tinha nem pauta para discutir ali dentro do que estava dentro do texto. Tudo totalmente desorganizado. Exatamente. Agora cabe emenda e cabe a gente colocar também quais os exames vão medir isso e quais são as sanções se isso não for obedecido. Porque nós não vamos esperar 10 anos. Não vamos. Não dá mais. No primeiro ano a gente vai medir, no segundo ano a gente vai medir e a De Olho no Material Escolar não vai descansar enquanto a gente não tiver com tudo isso alinhado. Olha, né? A ciência começa com a observação. Depois você cria as estatísticas em cima daquilo. E eu te falo, o que tem chegado pra gente, os jovens, assim, de classe média, né? Porque nós estamos falando de um jovem graduado em economia e medicina veterinária. Se ele não conseguiu entrar numa pública, ele teve que fazer alguma particular, custa. Então, né? Eu não estou falando de uma pessoa de classe baixa, por exemplo. E eles estão chegando, assim, totalmente desorientados sobre o que fazer, falta de conhecimento absurdo, principalmente falta de interesse. Aí você vê que falta propósito. E eu acho que um defeito muito grande da educação brasileira, muito grande, talvez da educação, eu não sou especialista em educação, mas um defeito muito grande é você estudar para passar no vestibular e não estudar para aprender as coisas na sua vida. Entendeu? Para você ter, de fato, uma habilidade técnica que possa, de maneira positiva, cooperar com a sociedade e, claro, te levar para frente também. Então, esse é um erro, inclusive, que foi incutido, acho que na nossa geração.
Acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. E eu estudava muito para passar no vestibular. O objetivo era o vestibular, e faltava propósito na vida. E hoje, né, ficou mais tangível você ir para uma faculdade, principalmente privada, né? Depois daquele programa de financiamentos estudantis, teve uma explosão de abertura de faculdades privadas no Brasil, o estudo se tornou bastante acessível. Então, eu entendo, assim, que as pessoas... Ficou muito comum você ter um diploma no Brasil, antes de você ter entendido o que você está fazendo ali. Então, esse propósito que eu acho que deixa o jovem muito vazio hoje em dia. E eles desanimados mesmo, desinteressados, né? Então... Não, você trouxe um ponto muito importante. Acho que eu gosto tanto desse tema de educação. Também não sou formada nisso, sou administradora de empresas, trabalhei no mercado financeiro. Depois voltei para Barretos, que é minha cidade natal, fui para o agronegócio. Mas eu sempre fui apaixonada por esse tema. Então, eu brinco que, assim, mesmo nas minhas viagens, como eu tenho as crianças pequenas ainda, a gente busca educação de alguma maneira ou de agro, né? Então, todo ano eu tento fazer as nossas férias, sejam estudos em lugares diferentes. E sempre que posso. E eu tenho visitado escolas em vários lugares do mundo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu junto e vou visitar escolas, vou entender como é que funciona. E é completamente diferente. Realmente, a estrutura da educação, o jeito que foi estruturada a educação brasileira, ela tá para isso. As escolas que são mais bem ranqueadas são as que mais admitem tais vestibulares. Mas só esse ano, quando saiu o Enem, por exemplo, eu lembro que foi uma explosão. Eu estava trabalhando com crianças ali em Pompeia, aí, num trabalho maravilhoso junto com a Jacto. Foram 25 entrevistas em 2 dias, de tão ruim que estava o Enem. A gente fez correções para vários, inclusive... Quando saíram aquelas questões críticas ao agro, foi isso, né? Críticas ao agro e outras questões também que estavam erradas. A alternativa correta deveria ser nenhuma das anteriores. Era o mínimo, entendeu? Então, eu fiquei pensando assim, como mãe, como é que um filho meu que estuda, que tem essa oportunidade, né, que eu invisto boa parte do orçamento em educação, como é que ele vai passar numa faculdade dessa se ele depender do Enem? Porque tá errada a questão. Não, fora a questão de fato, de ética. Como que eu vou vender a minha alma e responder uma coisa certa só para passar na prova? É uma venda de alma, é uma corrupção de uma alma. Eu acredito nisso. Exatamente. Mas isso não é verdade. Mas só para passar. E é desanimador. E as crianças têm feito isso diariamente na escola também. Porque como o sistema de ensino vem com tudo muito plastificado e pronto, nos primeiros 5 minutos que o professor tem que falar quais são as proposições de aula, e as provas já vêm prontas. Não é o professor que faz. Ele tem lá opções de questões que eles colocam na prova. Já vem desse jeito. A resposta certa já é uma resposta que não é corretamente, não é correta cientificamente, né? Então, a criança já tem que constantemente ficar fazendo esse exercício de mentir para ela mesma para ganhar algo. Isso corrompe. Isso é uma corrupção da alma, eu falo. Isso é uma corrupção da alma. Você já vai desde... Inclusive, eles ainda estão numa etapa de formação do caráter. Até o começo da idade adulta. E ela então, você já vai se acostumando com isso. Para eu passar ali, eu tenho que mentir aqui. Exatamente. Né? Eu tenho que falar... Eu sei que isso aqui não tá certo, mas eu tenho que falar errado. Uma das direções que eu dou lá em casa é assim, escreve o que você tem que passar na prova e coloca observação. E aí você escreve um texto embaixo falando que está errado aquela questão. Olha que ponto chegamos. Exatamente. Então, você tem que ter 2 respostas ali, né? Chegamos num ponto bastante crítico. E existem parâmetros internacionais e existem benchmarkings bons no Brasil. Então, não é que a gente não tem uma luz, a gente tem, é só seguir quem está dando certo. Tá. Tem jeito de fazer, né? E aí, falando ainda desse status de onde está a educação no Brasil, vocês encomendaram, eu acho, né, um estudo para a FIA, que foi um estudo que me deixou... A gente sabia, mas foi muito interessante colocar métrica nisso. Em que vocês encontraram, esse estudo encontrou que 60% dos textos que mencionam o agronegócio nos materiais escolares trazem menções negativas, né, ao agronegócio. E eu fiquei assim, falei, gente, tá aí. Né? Eles foram classificando. O que mais que esse estudo trouxe, assim, Eu acho que o pior... De diagnóstico. Ele trouxe muito, é um estudo muito longo, né? São 9.000 páginas, fez quase um ano de 9.000 páginas. E analisamos 80% do material didático brasileiro, comprado no último Programa Nacional do Livro Didático, né? Do MEC.
Então, assim, basicamente todo o material... Os principais sistemas que ali. estão dentro as principais editoras que estão ali dentro, né? Do MEC, que fornece esse material didático para o Brasil inteiro. E a gente analisou com o olhar do agro. Mas olha que interessante. Primeiro, 40% do material fala sobre o agro. Então, é revisar quase metade. Tá. Por quê, Letícia? Porque a história do Brasil está ligada ao agro. Opa, total. Né? Toda a parte do café, da cana-de-açúcar e também como todos esses outros estados, né, o centro-oeste e próprio norte, como é que isso foi colonizado, né, o que eles faziam ali no início, como é que o pessoal também, os europeus vieram para o Brasil e como é que eles desenvolveram o país. Então, a história está ligada. Na hora que você pega a geografia, a parte de clima, de solo, de todos os biomas, dessa divisão, esse país imenso, né, estuda, assim, geografia... O agro também. Entra também. E na hora que a gente está ligado ali diretamente à natureza, na hora que a gente pega ciências, então, a biotecnologia, a parte do desenvolvimento das sementes, das plantas, também está ligado. Literatura, Zé Lins do Rego, contava a história das grandes... Literatura, músicas, exatamente, né? Impressionante. Exatamente. Então, quer dizer, o agro, ele está muito presente no material didático, porque ele faz parte da nossa história, tanto passado, presente e futuro. E 60% a mais de menções negativas ao setor que tem 1/3 do PIB. Né? 30% também dos trabalhadores ativos e registrados e etc. Dos maiores salários hoje em dia do país. E somente 3,7% tem fontes científicas. Isso, para mim, é o que mais doeu. Esse é o que dói. Porque, tudo bem, você pode trazer... Não é que um setor... pode trazer os desafios, mas traga na proporcionalidade correta, né? Na proporção correta. 3,7%, os alunos estão estudando com o quê? Foi a primeira pergunta que eu fiz, mas... Com o quê? E ele traz esse estudo bem dividido, né? Textos autorais, textos jornalísticos. Se a gente for pensar nas mídias convencionais, elas trazem assuntos muito pontuais, né? Porque que são... Na hora que você torce o jornal, quase sai sangue, né? Então, que são, assim, explosivas. Só que aquele assunto pontual, ele não representa o todo do país. E ele está sendo a base para a construção do material. E o professor, e o autor e conteudista, ele elabora aquele texto de forma longa, numa visão de mundo muito limitada. Então, hoje a gente traz a ciência, as fontes científicas, traz os laboratórios de pesquisa, né? Todos os institutos de pesquisas brasileiros são, inclusive, muito respeitados internacionalmente. E a academia em si, quem gera a pesquisa, quem gera dados de confiança no país, para os materiais, os alunos vão estar sempre 50, 100 anos atrás do que está acontecendo nos setores produtivos. Aí resulta nos funcionários que você está falando, né? A gente está tentando recrutar e, de alguma maneira, tem vindo pessoas com alguma deficiência aí em relação à aprendizagem para a gente contratar. Fora a questão de um estigma que se cria em relação a um setor que essas pessoas mal conhecem, porque hoje a produção ela está muito distante dos centros urbanos, ficou tudo muito... O nosso desenvolvimento logístico, né, de processos, de cadeias, faz com que as pessoas não entendam como é o processo produtivo de fato. Então, isso torna as pessoas completamente reativas por receberem essa apresentação sem nunca ter vivido presencialmente. E acaba deixando os alunos também à margem das oportunidades que o setor oferece, que são muitas. Então, eu falo que recentemente, acho que eu já falei isso aqui no podcast umas 3 ou 4 vezes, vou falar de novo. Eu tive recentemente no evento, ele foi muito diferente, eram diferentes pessoas para falar de diferentes temas em que elas dominavam em suas áreas e as pessoas faziam perguntas. E aí a apresentação do evento foi, fulano, você é especialista em bem-estar animal. Fulano, você é especialista em nutrição. Tá, legal. Aí cada um me fala um desafio, o que você faz e qual o desafio da sua área. E todos, invariavelmente, falaram que o desafio maior da área são as pessoas. Não tem profissionais, tanto em qualidade quanto em número, muitas vezes. Então, as pessoas ficam à margem de oportunidades de um setor que hoje é extremamente tecnológico, que hoje paga bem, que hoje dá, inclusive, a oportunidade. Eu acho que isso a gente esquece, porque está muito na natureza de quem vem do setor, que é um setor que te deixa em contato completo com o mundo real. O que é uma chuva, o que é uma seca, o que é um incêndio que foi causado por um pneu que estourou à beira da rodovia, que estava ventando naquele dia, que estava extremamente seco, 120 dias sem chover, e espalhou aquele fogo, queimou as casas das pessoas, e as pessoas acham que o produtor que bota fogo, porque as pessoas falam isso de forma autoral.
sem algum embasamento científico para afirmar. E os alunos ficam à margem dessa grande oportunidade que é estar nesse setor tão bacana, tão legal e tão necessário. Não, lá, ninguém vive sem comer, sem se vestir, né? Ele pode ser vegano ou onívoro, tanto faz. Você depende dele de certa forma. Exatamente. Além de desinformar, vamos, né, dizer assim, a criança tira... na hora que você começa a falar desse setor, eu vi seu olho brilhando aí, é o que acontece comigo também, né? Que sorte a nossa ter podido viver nesse setor, né? Porque a natureza, ela ensina a gente. Muito. Nela não tem... não tem mais ou menos, né? Não tem mais ou menos. Ela ensina a gente. Ela é dura com a gente se a gente for dura com ela. Então, a gente não tem essa comunicação para fora e eles trazem isso de forma antiga, desatualizada, sem fontes científicas, e acaba colando isso na cabeça do aluno e ele perde não só a oportunidade de trabalhar, igual você trouxe, num grande setor, entender do país, fazer parte desse propósito, porque esse é o futuro. O Brasil ele vai ser responsável, né? É responsável pela segurança alimentar, pela segurança energética e mundial. A gente tem um diferencial aqui dentro, então que delícia, imagina ter orgulho do país e falar, isso é patriotismo Demais, também. Demais. Tira essa oportunidade dele, mas também tira a oportunidade de conhecer algo que realmente acontece nas nossas vidas. Não adianta a gente tentar passar pano, não adianta... A natureza, ela ensina que você tem que ser resiliente, que você tem que ser persistente. Exatamente. O produtor rural não tem dia. Quantas férias na vida, né? Você deve lembrar isso de pequena também. Estamos indo para a praia depois de amanhã. Choveu, não vamos mais. Cancela tudo e você vai ficar lá porque vai ter que colher ou vai ter que plantar. Né? Não existe a férias da natureza, não é férias conjugadas junto com as férias de julho ou as férias de dezembro. É quando dá. Quando dá. Em casa a gente não tirava férias, era só ir pra fazenda. Só conheço a fazenda. Lá pra fazenda. Não tinha nada, assim, era ir lá e trabalhar. Não tinha... era legal lá, era gerador, não tinha luz, então não tinha nem televisão. Então, a diversão era ir ajudar, entender. E isso fez toda a diferença, né? Agora, eu sei que deve ser multifatorial, como tudo nessa vida. Então, não tem um diagnóstico assim. Mas eu vivo tentando entender processos para a gente poder encontrar soluções. E uma dúvida que eu tenho é, de onde vem isso, né? Por que os materiais estão trazendo 60% de emissões negativas? De onde que vem essa taxação em que o cara fala, nossa, olha, as vozes da minha cabeça autorais aqui estão falando que o agronegócio é negativo, né? Como que isso é transmitido assim de forma carimbada pelas instituições que fazem esse material e que trazem para os alunos? Então, a gente tem aquela coisa, né? Fala-se uma mentira 1000 vezes e no final ela se torna verdade. Você falou, teve um movimento no país das pessoas saírem da área rural, se distanciarem dessa natureza para a área urbana. E eu acho que a gente falou lá no início, a falta de cobrança da sociedade civil, a falta de envolvimento também do nosso setor em relação a isso, né? Eu brinco, se a gente ficar se comunicando muito, a gente não necessariamente vai vender a nossa soja mais cara do que a do vizinho. Então, o produtor produz uma commodity e ele está preocupado ali mesmo com o sol, com a chuva, com as intempéries que tem no dia a dia e não muitas vezes em trazer essa comunicação. E também, os setores produtivos brasileiros ficaram muito tempo sem se abrir para a educação. Agora, na De Olho, por exemplo, a gente tem trazido as visitas, que é o Vivenciando a Prática. Gente, isso é transformador. E não só trazer toda a comunidade educacional para dentro da porteira. Então, ou na fazenda, ou na agroindústria, ou nas feiras. Só esse ano foram já 12 feiras. Muitas crianças, a gente já atendeu 30 mil crianças. Nossa, e professores criança. Muitas. São acolhidos com teatro, contando toda essa evolução do agronegócio. Eles ganham lá os seus brindes que são necessários para fazer uma boa visita, uma garrafinha, um boné. Todos são chamados pelo nome, então você consegue conversar ali com as crianças, olho no olho, com os professores. Isso tem transformado, mas é uma novidade, né? Abrir esse setor para venha me conhecer. Por mais que você tenha aí a ciência, você tenha os dados que devem ser garantidos dentro do material didático, mas venha conhecer a forma como a gente faz, venha conversar com os nossos funcionários, venha entender qual é a ligação do agro com o seu dia a dia, né? Quando a gente chega... Como ele é conduzido lá dentro da fazenda, né? Como ele é conduzido. E mesmo nas feiras, por exemplo, você chega e vai apresentar um pulverizador, né? Tá lá numa grande empresa de máquina e fala, isso aqui é um pulverizador.
não é dessa maneira. A de olho, ela tem uma metodologia para fazer com que aquela criança entenda realmente o que aquilo ali está inserido, né, no dia a dia dela. Então, a gente traz, quando vocês ficam doentes, o que vocês tomam? Remédio. Não chama remédio tóxico? Não. Mas se você errar a dose, tomar mais. Né? Aí vocês vão explicando. E a gente vai explicando. Você tomou vacina? Quem regula a sua vacina? A Anvisa. Você sabia que esse produto aqui é a Anvisa, o IBAMA e o MAPA? Muitas vezes essa molécula demora 20 anos para entrar no mercado. Para ser aprovada. Né? Para ser aprovada. O remédio não demora esse tempo todo, mas o remédio vai direto para os seres humanos, o outro vai para a planta. E como é que isso é feito, né? E a gente também traz a parte de economia. Então, se não existisse os defensivos agrícolas, quantas pragas a gente teria nessa lavoura? Qual é o preço da sua cesta básica? Você já acha ela cara? E a gente traz esse comparativo também. Há 30 anos atrás, quanto custava uma manga? Quanto custa hoje em dia? O Brasil, ele não tem essa noção, mas a gente barateou demais os alimentos. A gente só olha o preço nominal, né? Tende a olhar o preço nominal. Exatamente. Mas na hora que você vê isso, é uma evolução muito grande. O brasileiro consegue comer muito mais saudável do que em vários países, porque nós somos grandes produtores. Explica um pouquinho também dessa parte de exportação, porque existe um mito, né, para quem não entende de economia, e a gente vê isso tristemente colocado na boca de vários parlamentares, inclusive, mas trazendo que o problema do preço da comida é a exportação. Na verdade, ele é a solução. Exato. Porque ele traz alternativas para o produtor. Continuar investindo. Segurança para ele continuar investindo, continuar crescendo a sua produção, com a certeza de que ele vai vender e maior oferta, o preço cai. Então, são coisas tão óbvias, Lígia, para a gente que entende um pouco, né, de economia, que trabalha nesse mercado, mas que a gente tem que trazer com carinho para o grupo educacional. Porque... se a gente trouxer na briga, tem que ter diálogo, né? Obviamente, hoje eu entendo, assim, que tem algumas pessoas que não querem ouvir, elas não querem dar ouvidos, mas há quem queira. Então, e eu vi uma vez o professor João Malheiro falando uma coisa que me tocou muito. Tava justo nessa época aí que eu te falei das meninas entrarem aqui na escola e tal. Eu tava muito tocada com essa figura do professor, que eu acho que acabou nesse processo perdendo muito o seu prestígio. E ele precisa, de fato, ser um educador e amar o que ele faz. Todo mundo, para fazer bem e agregar e transformar ao seu redor, precisa gostar do que faz, né? E ele falou assim, que os professores, eles estão com a autoestima abalada, inclusive por conta dos pais também, que hoje tratam com muito pouco respeito, como se fossem apenas funcionários, né? Ele falou, a gente precisa resgatar essa autoestima do professor, né? E mostrar para ele que é possível ensinar. É possível transformar a vida das crianças através dessa figura. E eu achei muito bonito o que ele falou, o jeito que ele falou. Porque todo mundo fala, não, tem que respeitar a professora. Mas na prática, isso está sendo feito mesmo? Nós estamos tratando professores como mestres, com a autoridade que eles merecem? Ou os alunos estão tratando mal os professores dentro da sala de aula e os pais em casa não estão preocupados com isso, né? Então, eu acho que precisa ter um trabalho sobre os professores também, que eles são a chave. Sem eles, a gente não abre essa porta, não. Não abre de jeito nenhum. O professor, ele tem o poder de encantar. Ele tem o poder de valorizar aquela pequena sementinha que está na mão dele. Ele pode ser o ídolo do aluno. Ele modifica uma geração, né? Eu fico emocionada na hora que eu falo disso, porque realmente... e eu vejo a maioria dos professores, o problema é que eles estão com uma ferramenta muito ruim nas suas mãos, o material didático não está atendendo isso, é a principal ferramenta. Ele tem, geralmente ele dá aula de manhã, aula à tarde e de vez em quando aula à noite, para poder cumprir, né, todo um salário ali minimamente decente para viver. E então ele está ali com 90 alunos, vamos colocar 30 alunos em cada sala. Ele não tem tempo para pesquisar, ele não tem tempo para poder ir além do que aquilo que está sendo fornecido na mão dele, né? Mas na hora que eu sempre quando falo com professores, a gente dá muita palestra para professores e na hora que eu falo com eles, eu falo, gente, o efeito transformador de vocês é impressionante. E Deus não coloca a gente aqui por acaso, né? Ele dá alguns dons para cada um tem os seus, e a gente tem que
devolver isso de alguma maneira. E os professores têm como ver esse resultado, mas é o resultado de uma vida inteira de um aluno. Ele confia naquele aluno, ele estimula aquele aluno, ele traz coisas interessantes. Mas para isso, Lígia, a gente trouxe até 5 pontos que são imprescindíveis na próxima lei educacional. Primeiro, parte de alfabetização. Então, o aluno tem que ser alfabetizado até o 1º ano. Isso tem que ser medido e tem que haver sanções em escolas e municípios e estados que não têm esse índice colocado no prumo. Se não partir dali, nada acontece. Ou ele sabe fazer as 4 operações, sabe falar, escrever, né, se comunicar e ler, ou ele não vai seguir para frente. Então, como isso deve ser feito, como isso deve ser medido. E tem um capítulo só de professores. Então, o professor, ele tem que ser, a gente tem que olhar para ele como um aluno. Ele tem que continuar o investimento, não estão querendo 10% do PIB, e ok, ótimo, quanto mais dinheiro na educação, melhor, desde que tenha a governança. Então, vamos direcionar boa parte desse valor para a formação de professores, formação continuada, em relação aos setores produtivos, em relação ao país, em relação ao que está acontecendo no mundo, em relação a essa enxurrada de inteligência artificial, de tecnologia que está vindo, ele precisa estar se aprimorando. Outro detalhe, na hora que a gente pega isso, tristemente, as notas do Enem, as piores notas do Enem tá vindo para pedagogia. Então, é mais uma inversão. A gente falou da inversão. Ou seja, as piores notas do exame do Enem, e aí você classifica por graduação, para que a pessoa está se inscrevendo ali através daquele Enem para pontuar. E aí, na pedagogia, estão as piores notas do Enem. As maiores notas estão em medicina e engenharia, né? E as piores notas estão em pedagogia. Então, mais uma inversão de valores. A gente falou inversão de investimentos, né? Da educação básica, da educação superior. E a gente está falando... Esses são os futuros mestres, né? Então, quer dizer, esse aluno ali do Enem, que vai se tornar professor, ele está precisando de um cuidado, de um olhar diferente. Os países que fizeram essa modificação, por exemplo, Singapura, eles investiram em uma certificação para os mestres, para os professores. Então, nós temos aí a certificação, por exemplo, a OAB para advogados, né? Um médico tem que fazer 7 anos de residência. Então, a gente trazer isso para professores, mas não é só cobrar mais, é dar subsídios, inclusive ajuda financeira para que esse cara estude, porque muitas vezes ele está trabalhando de dia e fazendo um EAD à noite. Claro. E aí, somente o EAD sem nenhum tempo de sala de aula. Que pedagogia que ele vai ter? Como é que ele vai aprender a lidar com aquele monte de aluno? Fora que as professoras, que acho que são a maioria, né? No ensino fundamental, principalmente. Nós estamos falando de alfabetização. Isso. Da importância. São mães também. E aí, ontem a gente estava no Dia dos Pais da escola das meninas e a gente ficou até a noite, foi depois. Eu falei, gente, as professoras estavam lá. Como que faz? Assim, é difícil, é muito difícil. Você está na produção, você também não tem dia, não tem noite, mas você está com a sua família. As professoras estavam lá. Eu falei, é uma doação, precisa ter muita vocação mesmo. E essa vocação ela precisa ser reconhecida, senão as pessoas perdem a esperança, né? Ficam com essa autoestima abalada de ensinar e transformar, né? Hoje, você falou isso, eu tive essa impressão, a educação vem muito pré-moldada ali pelas instruções do material, sobra pouco tempo para você inventar também, trazer exemplos da vida cotidiana, do seu conhecimento empírico das coisas, né? Enfim. Agora, o que você tinha falado que são cinco questões aí. Isso, a gente trouxe 2 aqui, né? Então, olhar para a alfabetização, olhar para os professores. Teve outro ponto que você tocou lá atrás, mercado de trabalho e a abertura de novas vagas no ensino superior. A gente tem uma oferta imensa para certas profissões que o mercado não adere mais. Então, ou a gente começa a conversar com a abertura de vagas e direcionamento de ensino técnico no Brasil com a demanda do mercado, ou nós vamos continuar com advogados trabalhando, muitas vezes, numa construção ou com salários muito piores do que o que ele investiu na sua vida ali para poder se formar. Né? Nós temos que entender, o mercado de trabalho ele traz a demanda. Olhar exemplos internacionais também e pensar para onde está indo essas profissões e adequar isso
a nossa abertura de vagas e também a cobrança em relação à efetividade em aprendizagem desses cursos. Porque hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande, mas resultado muito ruim. Tá. Né? Uma pessoa formada, muitas vezes, não quer dizer que ela tenha aptidões profissionais necessárias para estar no mercado de trabalho. Com certeza. Né? E um outro ponto importante, né, que eu queria trazer aqui uns números, é o combate, Lígia, à violência e à criminalidade nas escolas. Como que esse professor vai ter, como que esse diretor vai ter segurança para encantar aquela criança, resgatar o respeito dos mestres que você trouxe, né, autonomia naquela aula e conseguir encantar a criança se ela vive num ambiente muitas vezes horrível. Então, aqui de acordo com o SAEB, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, fizeram uma pesquisa com os diretores das escolas. 29% reportaram tráfico de drogas. 23%, os alunos levam revólver e armas. 48%, drogas ilícitas, 48%. E 41% bebida alcoólica. Metade dos alunos, metade das escolas reportam drogas e álcool dentro. Quase 30% reportam tráfico. Exatamente. E armas, né? 23%. 23%. Armas já escutei falar. O filho da minha babá, aqui numa região que é uma região privilegiada, vamos falar, um amigo levou a arma para a escola. Tiveram um caso lá. Exatamente. Agora, você imagina como é que você vai estudar, como é que é um ambiente livre para criatividade, que vai estimular a criança se o ambiente é desse jeito. Eu imagino que é discutido ali nos tempos livres ali, por exemplo. Vamos lá, tenho droga aqui para te oferecer. É isso. É onde... Não é um ambiente acadêmico. Exatamente. Né? E depois você vê 11 milhões de neném que não estudam nem trabalham. E para onde está indo essa criança? Ela está sendo aliciada para esse setor da violência desde pequenininha. Então, nós temos que resolver esse problema. Esse é um problema de município, de estado. Está sendo normalizado. Está sendo normalizado. Só que o interessante, Lígia, não veio isso no próximo Plano Nacional de Educação. Não cita, entendeu? Então... Não, peraí, como? Em que sentido? Desculpa. Eles não trouxeram... uma das nossas metas que nós colocamos e batemos bastante lá esses 6 meses era em relação à violência. Zerar a violência nas escolas. Não, isso é imprescindível. É imprescindível. É para ontem. Está na mão dos governadores também. Então, são crimes relativos a menores de idade. É algo gravíssimo. É gravíssimo. Intolerável. E não tem jeito de aprender. Nós vamos defender a alfabetização, se não uma criança está ali com um problema, né? De segurança, de integridade dela e o professor também. Então, isso tem que estar contido na próxima lei educacional e a meta é zerar. Tem que zerar. Vocês conseguiram incluir isso no... Não. Agora acabou de ser apresentado e a gente vai trazer isso como uma das grandes proposições. Um ponto que eu acho importante a gente falar e que eu acho que está muito ligado com a questão do que é apresentado no material escolar, mas é uma preocupação minha legítima como mãe, que eu te trago aqui em primeira pessoa. Isso é uma preocupação da Lígia específica. Que é a normalização de muitas coisas ruins dentro das escolas. Então, acho que eu até comentei com você, cara, festa junina. As crianças vão dançar funk na festa junina. Isso não é possível, gente. Assim, entendeu? Eu vi isso, eu tive que imprimir a letra da música, porque era um funk, entre aspas, levinho. Mas tinha lá coisas, tinha frases sobre sexualização. Isso está sendo apresentado para menores de idade. Isso, mas é que o professor deixou passar 1000 justificativas. Eu falei, mas isso é inaceitável. Isso é inaceitável, isso não pode. Lá fora, eles vão receber essa realidade. Mas se isso for apresentado como algo não normalizado, isso acho que acaba passando eventualmente. E o conteúdo, desde os crimes de fato, até a normalização de coisas que induzem, levam ao crime, está sendo apresentado nas escolas normalizado. E não foi, eu tô falando isso de uma vez que eu vi, de fato, em primeira pessoa. Mas antes de colocar as meninas na escola, a gente viu uma outra escola. E eu achava bonita essa escola, passava em frente e falava, nossa, que escola grande, que escola... Ela fica do lado de um restaurante. Um dia nós fomos comer lá, e era festa junina, era um sábado, e tava bombando o funk. Eu falei, cara, aqui não vou colocar. De repente eu me vi nessa situação. Então eu falei, gente, é normalizado, é banalizado. E eu acho que esse é o começo, é a sementinha sendo plantada desde fatores mais sutis até, de fato, você chegar a um crime sendo cometido dentro de uma instituição de ensino pública, mas também nas privadas.
Exatamente. A gente vai se acostumando até com o ruim, né? E isso é muito triste. Porque a gente vai descendo a régua. Na hora que você pensa em ensinar, né? Muita gente fala, mas por que eu vou usar, por exemplo, o estudo de música? Por que eu vou utilizar a música na minha vida? Sendo que eu não vou... Porque vai te ajudar a desenvolver o raciocínio matemático. Você faz algo com a mão, algo com o pé, algo com a boca ao mesmo tempo. Imagina o que isso faz com todos os seus transmissores neurais. Então, quer dizer, é a formação. Na hora que a gente fala de escola, ela está formando, gente. Tem muita coisa para poder formar. Se você não apresenta o belo e o melhor, você vai trazendo uma população mais... com QI menor a cada ano. O que o funk, por exemplo, ele instiga nas crianças é uma sexualidade anterior àquela idade que elas precisam ter. Exato. Né? Então, ele quebra essa criatividade, também, essa pureza. Né? E de uma forma também bem translocada, assim, em relação a um diferencial, né? Que eu escutei aqui de 2 professores nessa mesa aqui, que é: qual que é a diferença entre o bom aluno e o mau aluno? O aluno que responde e o aluno que não responde. Você vai começar a ver isso bem claramente lá nos ensinos profissionalizantes, né? Então, tanto numa faculdade quanto num colégio agrícola, por exemplo. E os 2 falaram a mesma coisa. E eles não se conhecem. Eles falaram, o diferencial é a base familiar. É a base familiar. Então, você acaba destruindo a base familiar quando você induz a criança a uma sexualização precoce. Aqui nós estamos falando de outras coisas. Mas está tudo ali dentro da escola hoje em dia. Tá. Então, eu falo, nossa, você desestabiliza, né? Você ajuda a desestabilizar aquele núcleo e aquilo tem uma influência gigantesca no aprendizado da criança e aquela influência gigantesca acaba com a vida ou transforma a vida de maneira positiva. Então, não deveria nem ser uma questão, assim, a gente está debatendo aqui, eu falo, gente, estou debatendo um absurdo, acho que a gente não precisava nem estar perdendo tempo com isso, mas hoje precisa. Não, hoje precisa você não falar, as pessoas porque hoje achando nós que é temos no normal. Brasil o Dia Nacional do Funk, né? Um negócio assim, que foi promulgado aí, ou está sendo promulgado, alguma coisa, desculpa a desinformação aqui, mas nós estamos discutindo o Dia Nacional do Funk, a cultura brasileira, eu falo, gente... Não, nós temos muita coisa. Não dá para normalizar. Nós temos muitas coisas boas para trazer que vão engrandecer e vão ajudar esse desenvolvimento neurológico das crianças. E você trouxe uma coisa que eu fiquei pensando aqui: quão importante é a família, né, nesse caminhar do filho. Então, a gente trouxe ali também na fase de alfabetização a literacia familiar, que é o pai ler com o filho nos primeiros anos de vida. Isso transforma como ele vai ser, o que ele vai aprender, como ele vai ser alfabetizado também. Mas e a importância de um bom diretor que banque um não? Não vamos trazer isso. Nós vamos trazer a cultura da festa junina como, né, como ela é. A importância de um diretor que realmente direcione aqueles professores, que esteja presente. As escolas que a gente fala que tem um bom benchmarking, não é só um bom material, é principalmente um bom diretor. Ele consegue levar a escola para outro patamar. Ele senta com seus professores, é gestão. O gestor, ele impacta muito mais até do que um professor, porque ele tem um monte de professores embaixo dele. Ele acaba anulando, às vezes, o professor. Ou algo que o professor queira, sei lá, alguma iniciativa. Né? Exatamente. Mas ele monitora, ele senta, ele ouve sobre cada aluno ali com dificuldade. Ele ajuda o professor a conduzir a sua melhor aula, dar o melhor de si ali. Então, a gente precisa... os pais muito atentos e não se conformando. Eu brinco lá em casa, né? Pode ser comum, mas não é normal. Exatamente. Então, você desculpa, tipo, aqui não vai ser, né? Até uma coisa pessoal, minha filha foi fazer uma pequena festinha lá e várias pessoas chegaram a mim e falaram, olha, se não tocar funk, ninguém vai ficar na pista. Olha, senão ninguém vai... E não era só essa regra do funk, tá? Tinham várias outras. Se você monitorar muito... Se você deixar essa parte daqui fechada, os adolescentes não vão gostar, tal. Bebida alcoólica. Falei, não vai ter. A menina não tem idade, não tem 18 anos, né? Então, não pode, gente. Não existe. É indiscutível. Aí, teve uma hora que eu ainda brinquei com algumas mães que estavam falando isso pra mim. Eu falei, olha, cada palpite é um boleto. Eu vou mandar pra vocês pagarem, porque... Excelente. Você sabe, fizemos a festa da maneira como... A nossa família costuma fazer festa do jeito que eu queria, do jeito que foi combinado.
Foi das 7 às 4 da manhã, Todo dançando. mundo adorou, ótimo. Feliz, Ótimo, músicas boas, que engrandecem, que as pessoas dançam junto, sabe? Então, Que tem convívio com os avós, por exemplo, e a família tá ali. a família tá ali, os avós estão ali com o maior prazer de estar naquela festa, né? Porque não tá tocando algo que desagrade, né, gerações futuras. Então, eu acho que falta os pais bancarem isso um pouco, sabe, Lígia? Falta Eu os acho que falta diretores muito. bancarem. Eu acho que falta muito bancar. Sabe, eu escuto muito isso, é muito da nossa geração. Mas ele não gosta, mas ele não quer. Outro dia eu escutei de uma amigona minha, adoro ela, mas ela falou, a escola devia orientar os pais a comida que os alunos têm que trazer. Eu falei, por quê? Não, porque eles trazem porcaria e meu filho fica querendo. Eu falei, você precisa dar um não. Se você esperar o colégio resolver... Não, eu levo o bom de casa, mas... então tá bom. Mas eles ficam com vontade. Não, a vida é cheia de nãos. Eles precisam saber do não. É tão importante pra eles. Quantas vontades a gente tem, Não, né? Não, simples. Não. Mas tá todo mundo... Você não é todo mundo. Você é diferente. Entendeu? Não. Assim, o clássico da mãe, você não é todo mundo. E acabou. Então, eu acho que começa daí. E eu tô falando isso porque eu acho que parte desse problema foi, como eu falei, multifatorial. Tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo pra gente chegar onde nós chegamos. Dessa situação que você traz pra mim, da educação brasileira, e que eu, como mãe, noto, e as pessoas que estão nos assistindo, tenho certeza que notam também. Mas uma delas é o desinteresse, o distanciamento dos pais em relação ao que está sendo ensinado para os alunos. Então, assim, jogo na escola, fica lá, a responsabilidade é da escola, e isso não pode mais ser assim. Nós vamos ter que voltar um pouquinho para as origens. Lembra quando mãe também ajudava a ensinar dentro de casa alguma coisa? Quando era todo mundo rural no mundo, acho que alguma coisa nós temos que resgatar, porque foi muito terceirizado. Tudo que a gente fala não, alguém vai fazer. Então, ou você tem uma boa estratégia, ou você vai ser parte da estratégia de alguém. Eu odeio... falam, eu odeio política. Ok, não estamos falando de política partidária, mas ou você vai estar inserida e ajudando a desenhar as políticas daquele setor ou as políticas que você quer para o futuro, ou você vai obedecer leis que foram criadas por pessoas que não compartilham das mesmas virtudes e valores que você. Então, é muito fácil ficar na televisão de casa e falando assim, mas isso não é culpa minha. Gente, a gente consegue fazer. A De Olho é uma prova disso. A Sociedade Civil Unida consegue fazer e modificar. Com certeza. E modifica a sua casa, a sua comunidade, né? O seu município. E vai indo, e vai crescendo. E aquele negócio vai multiplicando coisas boas. E as pessoas vão entendendo. É um efeito assim, maravilhoso. As pessoas têm que parar de se acomodar. Levantar. Mas eu já falei tantas vezes aquela escola, não adianta. Vai falar a 11ª vez. Uma hora vai adiantar. Junta mais mães, faz de forma educada, constrói uma boa comunicação. Isso. E precisa ser dito também, né? Não adianta ficar lá reclamando no grupo. Precisa ir lá, vamos lá conversar com quem resolve. Olha, eu preciso externar isso aqui para vocês. Quando a gente foi conversar na escola ali, a gente coordenou, vamos ensaiar. O que nós vamos falar? Olha, a escola é super legal. Vocês têm um tesouro aqui nas mãos. Entendeu? Nós adoramos os professores, mas esse conteúdo aqui, eu preciso conseguir confiar na escola onde eu deixo o meu bem mais precioso. Entendeu? Eu preciso confiar nesse ambiente. E é o que você estava falando, agora vem droga, vem arma para a escola, não tem como, bebida alcoólica, fora o resto. Não vou nem falar aqui, outras coisas que eu acho que são até mais chocantes. A gente estava falando desses 5 pontos, aí a gente começa a dar uma viajada até sair do ponto, mas a magia do podcast é essa, eu te falei que a gente dá umas viajadas. Isso que é bom, porque a gente traz a parte também de experiência, né, pessoal. Isso. Mas tem a parte da alfabetização que a gente falou, a parte dos professores, a parte do combate à violência nas escolas, a integração inteligente entre mercados de trabalho e a expansão das graduações e do ensino médio. E, por último, que eu acho que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum disso, é de adotar os exames internacionais como parâmetro real daqui. Porque senão a gente vai ser autorreferenciável. Se a gente começar a medir só com as nossas próprias réguas, a gente não vai saber nem qual parâmetro que a gente está. E a gente vê muitos dados, eu não vou dizer manipulados, mas eles são cortados da forma que a gente quer apresentar, né? Tem um livro, eu vou falar para você, não precisa falar não. Como mentir com estatística, sabe, né? Tem um livro sobre... Então, exatamente, você traz esse dado do neném. Tipo, Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, tá, vamos lá.
tamanho da área do Brasil, você vai comparar com o quê? 3 safras. Por hectare, usa pouco. É isso. Exatamente. Então, você consegue trazer, né, de alguma maneira, e esses dias para trás aconteceu isso. Tinha lá, tem 11% 11 milhões de neném, segundo os dados do IBGE, e aí, de repente, esse dado caiu num intervalo de 3 meses para 8 milhões. Eu falei, gente do céu, é impossível. Cadê todas essas pessoas? Voltaram para a escola, voltaram a trabalhar, né? Não. É que eles tiraram os anos que mais saem da escola e cortaram. Então, assim, a gente tem que pensar quais são os dados reais que nós vamos medir. A De Olho, Qual que é a metodologia desses qual a dados? metodologia, quem está olhando para isso e se tem mando para isso. Né? A De Olho, ela se consolidou no mercado educacional exatamente por isso, por se basear em ciência. E não é em prol de um setor, ou a gente traz os desafios de forma bastante clara, até porque esses estudantes que vão resolver os desafios. Sim. Né? Seja logístico, seja de conexão, tem tantos desafios hoje em dia nesse setor e em outros que esses alunos vão precisar resolver. Mas a gente traz com dados. Se a gente se firmou através da ciência, com boas parcerias, na nossa agroteca, por exemplo, a Exalc é a nossa curadora. Nós temos um convênio com a USP para isso. Na hora que a gente foi procurar... Isso é maravilhoso. Na hora que a gente foi procurar o trabalho de análise do PNLD, a gente procurou a FIA. Ela não tem a ver com agro, ela tem a ver com educação, ela tem poucos clientes do agronegócio, ela tem notório saber, ela está no mercado há quantos anos? Então, ela tem credibilidade. A gente está sempre se unindo, né? A GV, a UINSPER, a Unicamp, a Unesp, a entidades que que sabem isso, trilharam esse caminhar da pesquisa. Eu acho que esse é um grande diferencial de vocês. Vocês estão com os dados das próprias instituições públicas. Exatamente. Que são responsáveis por esses dados, para você falar, isso aqui não está sendo apresentado de forma científica. E isso que eu acho que foi um grande diferencial no projeto de vocês, porque eu sei que houve outros projetos que tentaram evidenciar essa questão que nós temos nas escolas. Então, acho que isso é um grande diferencial. É você ir muito mais pelo raciocínio e pelas inter-relações do que, de fato, pela politização. Exatamente, tem um presidente de uma das Embrapas, né, um dos gestores de uma das Embrapas, que ele fala assim, em Deus a gente confia, o restante tragam dados. Eu já sei até quem é. Já sei quem é. Eu acho ótimo isso mesmo. Porque a gente tem que fazer isso. Agora, os dados para os parâmetros de educação, nós temos muitos países nesse mundo que deram certo. Tem que ser os exames internacionais, porque aí é um padrão, né, mundial, aplicado aqui de forma recorrente para que a gente possa analisar os nossos dados. Olha, tem outra coisa que eu observaria. Eu sou muito de olhar onde deu certo, por que deu certo, e vamos apontar para lá, né? E colher aqui. Então, por exemplo, essa questão da produtividade da força de trabalho, eu estou falando de futuros profissionais quando eu falo de educação, né? De ensino. Educação mesmo, moral, ética, é muito mais em casa. Estou falando de ensino, estou pensando em futuros profissionais, habilidades técnicas. Então, quando a gente olha os 10 primeiros colocados em produtividade da força de trabalho, vamos ver o que eles fizeram e adotar exames periódicos que meçam ali coisas que a gente consiga medir junto com eles, para a gente alcançar, entendeu? Então, por exemplo, você falou da transformação da educação de Singapura, que estava largada, e que foi transformada. Singapura está no 10º lugar da produtividade da força de trabalho no mundo, entre 76 países, o Brasil é 61º também. Olha, combina com a questão que você trouxe para mim, das disciplinas que a gente mede e compara com outros países também. Então, olha só, uma boa baliza para a gente começar a se guiar. Exatamente. Lá, trouxe aí, mas é isso, eu acho. Dá para fazer, né? Agora, tem uma pergunta, mais uma pergunta. A gente tem muito a impressão de que tem questões ideológicas colocadas dentro do ensino pedagógico no Brasil, e os professores vêm com essa ideologização contra o capitalismo, vamos falar assim. E agronegócio, produção agropecuária, tem tudo a ver com capitalismo, com livre mercado, né? Como é recebido o projeto de vocês junto a esses professores? Acho que essa é uma pergunta que você deve receber muito. Como que vocês chegam para apresentar o projeto e mostrar um novo horizonte para essas pessoas, esses educadores, que entendo eu que têm um certo viés? Como eles recebem isso?
No começo do trilhar aí da De Olho no Material Escolar, foi difícil adentrar essa bolha, né? A educação é uma bolha fechada, já tem as empresas que vendem ali, que produzem, que são as maiores, que fazem parte de todo esse processo ali dentro do MEC. Então, estava um mercado ganho, vamos dizer assim, né? E a De Olho veio para balancear isso aí um pouquinho e falar, olha, calma aí, vamos dar um passo para trás. Só que na hora que a gente começou a trazer essas instituições junto, pesquisa através da ciência, né, de grandes, de instituições com notório saber, já começaram a olhar para a gente de uma forma diferente. E na hora principal, que o nosso segundo passo foi comunicar para poder ajudar, calma aí, eu também não entendo do setor educacional como você entende, mas você não entende do nosso setor. E como a que gente você entende. pode falar? Como é que a gente vai conversar de frente um para o outro, não de costas, né? Então, a gente trouxe para eles várias palestras. Então, a Embrapa nos ajudou muito. A gente fizemos videoaulas em 12 Embrapas, mais de 30 vídeos para milhões de alunos, de repente. Então, assim, tem até uma história interessante. A primeira vez que a gente chegou com uma grande editora foi... o presidente falou assim, ó, Letícia, eu não conheço esse setor. Vivo aqui em São Paulo, moro aqui, nasci aqui. Mas você tá falando que esse setor é bom? Me mostra num vídeo de 5 minutos. Nossa, boa. Bom desafio. E se for bom mesmo, a gente pode ter uma parceria grande. E eu falei, tá bom, você manda a pessoa que vai filmar, né, o roteirista e tal. O roteirista não, o entrevistador, o cara que vai entrevistar e o cara com a filmagem, mando. Então, eu vou fazer com ele Cuiabá, Sinop. E ele chegou lá em Cuiabá, nunca tinha visto ele na vida, eu não tinha contrato com a editora, nada, né? Porque hoje em dia a De Olho já tem um caminhar muito maior, a gente é auditado, extremamente organizado. E ele chegou, eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei qual é a sua intenção aqui. Você vai poder filmar o que você quiser. Você vai poder perguntar o que você quiser. Mas se a sua intenção é ruim, pega o voo e volta. Se a sua intenção for boa, você vai arrumar assim? Pessoas... Falei, você vai arrumar pessoas com coração enorme, com histórias de vida que emocionam. E aí, se você tiver com essa intenção, continua caminhando com a gente. Porque eu vou falar, se tiverem com uma intenção ruim, vocês são grandes, mas nós somos também. Então, pega o seu avião e volta. Né? E ele falou, não, Letícia, eu tô pronto pra aventura. E ele ficou alucinado no agronegócio. Sério? Daí saíram 33 vídeos em 16 estados brasileiros. Que legal. E ficou alucinado. E realmente, foram histórias de vida, de gente que subiu com uma D20, com 5 crianças, e foi para um lugar que não tinha nada. E virou aquela potência que era. E a gente conversando com as pessoas na rua, né, ali, todo mundo tem história Lucas do Rio Verde, todo mundo tem história para contar, transformaram o país, colocaram o país como um grande player da segurança alimentar mundial, por conta dessa modificação que veio com o quê? Com ciência junto. Né? Com o desenvolvimento de 2.000 pesquisadores da Embrapa que foram para fora entender como é que funcionava no clima temperado, foi transformado para o tropical. Humildemente aprender com outros e trazer. Humildemente trazer o que funcionava fora. Não é isso que a gente está falando de educação. Vamos ver parâmetros bons, tanto dentro quanto fora, e vamos multiplicar coisas boas aqui dentro. Ele ficou encantado. Ele voltou e falou assim, gente, isso aqui não é um vídeo de 5 minutos, não. Me desculpa, isso aqui é uma produção para aluno em grande escala. Então, tá na maior... Hoje em dia, esses vídeos estão na maior... Tá na nossa agroteca, mas tá na maior plataforma tecnológica que tem no mercado para alunos, né? Que é o Plural. Então, assim, daí mais um monte de projetos que saem. Então. E como que é a apresentação desses materiais e desse conteúdo para as editoras, por exemplo? Como que é esse processo? Você chega lá, visualiza, fala, ó, isso aqui não tem a ver, pontua, manda, abre esse diálogo, faz essa sugestão de correção. Para as grandes editoras, a gente, por exemplo, tem o trabalho da FIA. Então, elas estão ali analisadas, né, numa ótica educação para educação. Por um órgão terceirizado, independente. Diagnóstico, ó. Exatamente. Aqui. Então, assim... Nossa, isso foi muito legal. Não tem como ignorar, né? E então a gente traz isso dessa maneira, e existem lideranças que abrem mais suas portas e aproveitam também para aprender e para fazer essa troca. Então nós temos hoje em dia construções muito sólidas.
Tem editora que a gente já está na 4ª revisão de material. Nossa, A que gente importante isso. tem outra que a gente está ajudando a escrever, testando inteligência artificial, tá? São projetos legais de fazer. Eles demoram, né? 6 Como meses, tudo em educação. um ano e meio. Não é um projeto do dia para a noite, assim, amanhã sai, ou, né, faz a visita aqui, depois a gente já consegue coisas mais pontuais. Não, isso daí é um negócio demorado. Mas são coisas sólidas, que têm raiz. Porque na hora que você vai falar de uma pessoa que está escrevendo, né, de um autor, de um conteudista, ele tem que ser transformado por dentro, ele tem que entender daquele setor, porque senão como é que ele vai conseguir colocar aquilo no papel? Né? Então, tem que ser um negócio mais profundo, não pode ser uma coisa só rápida e os dados ali para ele poder entender. Então, as editoras que abrem, tem umas que se aprofundam mais e outras que ficam mais ressabiadas. Mas no tempo e velocidade que a De Olho tem hoje em dia, nós estamos lotados de trabalho. Eu imagino. E é um trabalho sem fins lucrativos, então, querendo ou não, é uma junção da educação para a ciência, só que de forma, não é tão custosa. A gente não tem uma empresa disso, né? A gente faz isso para melhorar realmente a educação brasileira. Né? Preocupados. E então, eu vejo é um custo baixo, teoricamente, para a editora. Eu vejo que o De Olho... Pois você está fazendo o trabalho deles, na verdade, para eles. Exatamente. O trabalho deles, do governo. Então, a sociedade civil se unindo para resolver um problema crônico. Aí depois daí... A força do setor privado. A força da vontade das pessoas em realizar coisas. Assim, é impressionante. Funciona. Agora, eu percebo que a De Olho no Material Escolar começou como uma proposta de fato, revisar o material escolar, mas está se tornando, pelo que você vem me falando, das iniciativas, dos projetos, está se tornando uma coisa muito maior. Você está falando para mim que vocês têm diálogos com os professores. Não está falando mais só de material didático. Está falando que vocês levam os alunos em feiras, né? Estamos falando de formação aí, ou de debates com diretores de escolas. Então está começando a ficar uma coisa mais global, assim, dentro do que é a educação. Você está falando para mim que vocês estão ajudando a mexer no PNE, no Plano Nacional de Educação. Ou seja, está virando uma coisa muito maior do que você pretendia no começo. Ou vislumbrou no começo. Com certeza, Lígia. Eu acho que se colocasse 3 anos atrás, falasse, Letícia, como você pensaria na De Olho daqui 3 anos para frente ou daqui 5 anos, eu não sei se eu falaria que a gente estaria no lugar que a gente está. E com essa atração. Graças a Deus, com essa atração. Então, é até interessante, porque quando me perguntam, né, a gente, lógico que está fazendo plano para 10 anos, tem muita coisa rodando de forma bem profissional na De Olho, e a gente fica com essa dificuldade de estimar realmente, porque eu falo, a gente vai sempre subestimar, porque a força de um ser humano engajado, né? Pega um monte de mãe aí, tem muito pai também, mas pega um monte de mãe, ela parece onça em cima daquele filho, né? Porque Sim. A educação é tudo ali pra gente. Então, pega esse monte de gente, empresas que estão super sensibilizadas e ajudando, associações diversas que fazem seus brilhantes trabalhos, mas não tinham um olhar para a educação, parlamentares que foram sensibilizados com essa entrega nossa técnica, essa ajuda, essa troca, esses treinamentos que a gente está dando na área educacional. Gente, é um efeito multiplicador que não cabe. Tem uma história do Vivenciando na Prática que eu conto um pouquinho para falar desse efeito multiplicador, né? A gente recebeu na Expo Inter, que vai acontecer até agora esse mês, né? Ali no Rio Grande do Sul, na terra do nosso querido amigo Grecelé. E recebemos uma escola que ela viajou 7 horas para estar ali de ônibus. Nossa, que legal. E eles chegaram e falaram assim, olha, a gente viu aqui na programação de vocês que tem empresa de máquina envolvida, a gente não quer. Olha Aí eu falei, por quê? Nós somos produtor pequeno lá, é uma morraria, a gente não tem dinheiro para comprar máquina e a gente só quer ir no Senar, visitar. Falei, olha, nós vamos no Senar, tem até um teatro maravilhoso ali, né? Vamos ver a parte toda dos pequenos e médios produtores, mas me dá uma chance. Vocês não viajaram 7 horas para ver mais do mesmo. Me dá uma chance, tem coisas para vocês também. E nisso a gente foi conversando com esses alunos, tal, eles meio bravos de ter que andar, que o local de máquinas na Expo Inter era um pouco longe. E a gente chegou lá, na empresa, e o cara que os atendeu era de Aratiba. Essas coisas são providências, né? Eu falo coincidências, providências. Era da cidadezinha. E ele falou, não só eu sou da cidadezinha, como eu sou um dos gerentes daqui da região, como eu mando dinheiro ali para os meus pais, como eu participo do desenvolvimento daquela minha cidade. Eles adoraram o cara. Pôs uma cara naquilo. Pôs uma cara. Na projeção de quem poderia ser aqueles alunos no futuro.
que tem um cargo muito bom nessa empresa. E eles saíram e foram almoçar. No final, o almoço não estava incluído ali, era até às 11 horas. A gente estendeu, levou eles para almoço. Dentro das 600 redações, quem me ganha? Uma menina de Aratiba. E ela era uma menina muito fechada, brava. Eu lembro muito bem dela na visita. E ela estava com o pai, porque como é muito longe a viagem, alguns trazem um acompanhante. E ela estava com o pai nessa visita. E ela ganhou, o pai é pequena agricultora, apaixonado pela terra, conversou muito com a gente. E ela ganhou a redação e o prêmio era ir para Pompeia, visitar a empresa da Jato, porque a gente estava na visita da Jato ali. Visitar essa empresa e com a secretária da Educação, com o pai e ela. E eles conheceram o instituto, pegaram o primeiro avião, ficaram no hotel e assim vai. Bom, resumindo rápido, a Bruna voltou para lá, ela deu entrevista na rádio, na televisão, ela falou com o prefeito, ela agradeceu a Farsul. A secretária da Educação começou um trabalho lá, essa menina engajou um monte de aluno, foi fazer um técnico do agro, começou a fazer técnico do agro, não gostava. E aí ela encontra a gente na Expo Direto, agosto, a Expo Direto foi em fevereiro ali, né? Depois de 6 meses. E ela falou assim, gente, vocês... eu amo a De Olho no Material Escolar, porque vocês não devolveram para mim uma base de um futuro profissional. Vocês devolveram para mim um amor pelos meus pais. Nossa, que... Um amor pela terra. Então eu falo, eu começo a ficar emocionada, porque meu Deus, ela fala assim, eu criei uma ligação com o que eles faziam, com o que meus avós faziam, né? E eu não tinha, eu na verdade não dava valor nenhum. Eu falava, por que o pai não sai daqui? É uma vida sofrida. E hoje em dia eu ajudo ele, eu tô me formando, eu levei 15 alunos comigo. Essa menina virou uma grande líder, você não sabe. A gente encontra ela todo ano, agora na Expo Inter nós vamos encontrar de novo. Ela já tá levando escola pra lá, entendeu? Então, quer dizer, a gente modificou a Bruna? Não, é uma semente plantada ali, ela modificou o entorno dela inteiro. E ela traz esse depoimento na Expo Direto, ela trouxe esse depoimento para 500 alunos que estavam lá. Ela falou, gente, eu aproveitei um pouquinho, mas quem me ajudou a fazer a redação foi meu pai. Ela dedurou depois, sabe? A gente não tem como saber, né? Ela acabou ganhando e... Claro. Mas ela falou, eu não queria fazer, ele obrigou eu a fazer a redação. Então, assim, vocês que estão aqui aproveitam cada gota de oportunidade que está colocada na mão de vocês. Nossa, que testemunho. E ela faz um monte dessa, e ela vai ali perto da região dela fazendo isso. Então, quer dizer, é multiplicador. Você sabe que me veio uma cena Sabe aquele filme Alice no País das Maravilhas? Tem uma hora que ela chega... um pouco emotiva, eu acho. Contando as histórias, vai chorando. Isso é muito assim. bonito. Ela pega e fala assim pro gato, gato, eu tô no caminho certo? E ele fala, não sei, pra onde você quer ir? Ela, eu não sei. Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, tô perdida. De repente, ela deve ter enxergado isso, né? Olha aqui, é isso. É isso aqui. Por isso que eu falo, a gente precisa de propósito, mostrar, né? E é difícil nessa idade deles mesmo. Você não tem tudo aquilo desenhado na sua mente ainda com clareza. Pro adulto é muito mais fácil. Mas ali é difícil, então você precisa mostrar para eles, levar isso para eles. Eles não vão entender sozinhos. Não vão. Então, isso que você está me contando assim é muito emocionante mesmo. É uma vida mudada. É uma vida modificada para positivo. Exatamente, aí vira uma comunidade mudada. Hoje em dia ela dá entrevista, ela é uma menina segura. Você percebe até na postura, até no brilho, sabe, do olhar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E você trouxe bem, é a responsabilidade dos pais, de toda a sociedade civil, dos parlamentares, das empresas, das associações. Gente, se engajem, porque funciona, né? Funciona. É que eu acho assim, eu trago isso porque eu acho que está no nosso campo de ação. Nós pais do agronegócio, está no nosso campo de ação. Se importar, se preocupar com o que está acontecendo com os filhos. Falar os nãos necessários para os filhos. Porque eu escutei isso de diretor de escola. Eu escutei isso do diretor geral. A gente precisa agradar porque hoje em dia quem escolhe a escola são os filhos. Claro, isso é menos real na escola pública e isso é real na escola privada, certo? É uma realidade de escola privada. Eu escutei isso. E eu saí de lá assim, triste. Eu saí de lá com vontade de chorar. De verdade, eu saí de lá com vontade de chorar. Eu também sairia. Os filhos pedem por direção. Pedem. A gente não é por acaso que vira pai e vira mãe. Eles estão ali sedentos por falar qual o caminho que eu sigo. E hoje em dia esse papel está sendo trocado. Isso é um
pecado. É a pior coisa que você possa fazer como pai e mãe. Por isso que eu falo lá em casa, especificamente em casa, a nossa luta é para dar menos. Vocês vão, sabe, na nossa cabeça. Não. Pai, posso buscar uns amigos em São Paulo para vir aqui no fim de semana? Não. Não. É uma viagem de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 4 horas. Não disponho desse tempo. Não. A gente tem que saber, né? A gente tem que ter limites, assim, sabe? São, mas fulano já viajou para tal lugar. Não tá na hora. Você não tem amplitude intelectual ainda para compreender essa super viagem. Agora vamos estudar. Outro dia a gente teve essa discussão em casa também. E aí, como foi na prova? Deu para passar. Quê? Se você falasse para mim que você tirou 0, mas eu visse você estudando, se dedicando, ralando, eu ia te respeitar. Mas você falar para mim, cara inteligente, com tempo, com recurso, que deu para passar, eu não aceito. Isso é uma grande decepção. Essa foi a conversa. Olha, se então, trouxe isso, eu lembrei agora das Olimpíadas. Por que a Olimpíada emociona tanto a gente ver? Porque a gente vê que aquela pessoa que chegou ali no pódio, o que ela fez, e vem tá muito estampado aflorado, e vem aflorada essas histórias de vida. No que ela acredita, quais são os valores dela, como que ela se dedicou, né? Ninguém chega ali se não for por essas vias. Não existe nada sem dedicação. Lá. Aí você junta mais um fator, que é o Brasil, terra Brasilis. Qual que é o incentivo para o esporte no Brasil? O cara tem que ser... Cria mais dificuldade ainda. O cara tem que querer muito. Ele tem que ter muito propósito para ele chegar lá. Muito. Então, a conquista é muito grande. Espiritual, emocional, tudo, né? E você não vê esses atletas num papel de vítima. Eles passaram sim por aquilo, mas foi esse caminhar que construiu e colocou ele lá. Então, o que a gente faz da nossa vida não é exatamente o que a gente passa, é exatamente o que a gente quer construir. Né? Tem tanta gente que nasce com tanto e constrói muito mais. Tem gente que nasce com tanto e não constrói nada e só deteriora. E, ao mesmo tempo, gente que não tem nada e faz daquilo um tudo. Então, é nesses exemplos, nesses valores que a gente deve olhar, né? Mas a gente só consegue trazer isso para as crianças se a gente mostra para ela essa esperança, que há um mundo. Se o professor olha no olhinho dela e fala, né? Eu confio em você, você consegue fazer. Você dá conta. Né? Porque a criança precisa disso. E ela precisa de limites. Ela tem que saber quem ela fica testando quem ela vai respeitar ou não. Se ela não respeita nem os pais dentro de casa, os pais deixam isso acontecer, como é que ela vai respeitar a professora? Como é que ela vai respeitar alguma coisa lá fora? Você não pode escolher a escola do seu filho porque ela é a que agrada mais ele, porque ela tem mais festa de um jeito mais legal. Você tem que escolher porque ela, de fato, vai agregar alguma coisa de forma positiva, ensinar, inclusive... conteúdos que, acho que é o que eu te falei, ética, moral vem de casa, mas tem que ser reforçado dentro do ambiente escolar. Você concorda comigo? Não pode ser desconstruída. Não pode ter. A criança, na mais tenra idade, ela tem uma noção muito grande do que se fala e o que se faz. Das inconsistências. Exatamente. Né? Entre o que eu falo que é certo fazer e o que eu faço depois no fim do dia. Então, meu pai não deixa eu sair pra balada e beber, mas meu pai é alcoólatra em casa, por exemplo, sabe? Alguma coisa assim. Eu já vi casos assim, né? Meu pai... eu já vi isso, né? Meu pai não deixa eu sair, ter um namoradinho, mas o meu irmão pode pegar o carro e levar a namorada pro motel. Sabe? Coisas que não conversam, não casam. Não, o exemplo arrasta, A gente né? tem que... Exatamente. A gente tem que falar e praticar. Então, acho que esse é um ponto importante e que eu bato muito aqui. Não é a crítica pela crítica, nem o puxão de orelha pelo puxão de orelha, mas porque está em nossa alçada de ação. Né? Começa em casa. Isso. Então, primeiro a sua casa está organizada, aí a gente parte para fazer a diferença lá fora. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar muito atento para os filhos, que serão sucessores, né? Que serão o nosso esteio até o fim da vida, é o que a gente deixa, a família que a gente constrói, e que está hoje relacionado à educação, porque eles passam muito tempo fora de casa nas escolas. E aí a gente entra para essa questão das escolas. Assim, pra gente ir encaminhando para um final, não quero te prender demais. Você me deu a honra de te deixar conhecer seus pais hoje aqui. Desculpa falar, imagina. Mas eu fiquei super contente. Eu queria, assim, o que você enxerga para a educação no Brasil hoje? Você que está super envolvido e você que viu essa mudança acontecer desde quando você começou com o projeto para cá. E o potencial que ele tem. Eu enxergo que se a gente conseguir aqui colocar essas raízes profundas e construir essa base,
nós cresceremos muito fortemente, numa velocidade muito grande. E esse ponto não está difícil. Nós estamos num ano que está sendo votada a próxima lei educacional. Então, a ideia é, vamos construir juntos esse PNE, junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, vamos debater esse tema de forma a elevar ele para o patamar científico e técnico, trazendo esses benchmarks para que pelo menos a nossa lei e o nosso caminho seja trilhado. E acompanhar, de olho não vai descansar enquanto a gente não conseguir esse feito, né? A gente faz isso dia e noite e medir ao longo dos anos, não esperar chorar daqui 10 anos. E isso só vai acontecer se a gente tiver todo mundo engajado. Então nós vamos precisar do apoio do setor. Nós precisamos do apoio, porque ninguém acorda e fala, vou fazer isso, e a gente precisa de recursos para fazer isso. A gente precisa de recursos, a gente precisa ali de mais pessoas associadas, porque ele é um grande multiplicador, né? E até você falando de recursos aqui, né? Eu vou fazer uma pequena chamada. Muitas empresas, várias empresas nos apoiam, mas apoiam mais nos programas que tem ali, o Vivenciando a Prática e todos esses que tem como a gente trabalhar também a marca da empresa, isso é interessante. Mas, gente, na hora que a gente vai construir política pública, a gente precisa contratar profissionais da educação de um altíssimo nível. Na hora que a gente vai trazer mestres do agro para professores, que é palestras ali contínuas, a gente precisa, e não necessariamente isso reverte em publicidade. Então, por isso que a gente precisa ampliar para mais associados e estar com mais pessoas multiplicando isso, porque esse é um trabalho que modifica milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? E o impacto dele é muito grande. A multiplicação é muito grande. Então, não adianta nada a gente estar atento ali só no nosso município se a gente deixar as leis rodando da maneira como querem, né? Os estudos rodando e não trazendo. Você falou, esse trabalho da FIA foi extremamente importante. E ele só foi possível porque teve empresas que acreditaram na gente. Porque era um trabalho confidencial, era um trabalho totalmente, igual você falou, isento. Quem trouxe isso foi a FIA, a gente não tinha gestão nenhuma sobre ele, era a metodologia deles. A gente só pegou o resultado. Então, teve que ter gente lá que acreditasse na gente, né? E existem muitas ações no Brasil em relação à educação que são louváveis, mas o diferencial da De Olho é que se você faz junto, né? Você consegue multiplicar aquelas ideias, você consegue trazer, olha, deu certo aqui, as novidades. E você também, eu falo assim, o associado, muitos se doam ali 1, 2, 3, 4 vezes por ano. Se você faz um trabalho sozinho, é todo mês só você, né? Então, a gente acaba que esse efeito multiplicador, ele é maior, as trocas são melhores e, ao mesmo tempo, você não tem que tá ali voltado somente para aquilo, né? Você consegue implementar com a ajuda administrativa, financeira, também da associação, e de treinamento de porta-voz e tudo. E como então, se tornar venha fazer associado? parte. Como fazer isso? No site de vocês? Olha, tem no nosso site, na www.diolhonomaterialescolar.com.br. Tem também nas nossas redes sociais, Instagram. Tem lá os nossos contatos, pode entrar em contato, a gente também envia. É uma ficha cadastral simples, né? E depois a gente escolhe a forma de pagamento. E não é nada absurdo, mas colabora muito para que esse trabalho continue sendo feito. Então, vamos lá, gente. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre os recursos audiovisuais, porque eu recebo muito. Inclusive, te falei que estimulou a gente a criar um material também em paralelo, que eu quero ceder para vocês. Eu estou falando aqui publicamente, nem te combinei, depois você vê se você aprova. Mas eu recebo muita pergunta, olha, recebi esse material, não sei como me defender na escola dos meus filhos. Então, sei lá, recebi, vamos praticar a segunda sem carne, porque a carne bovina gasta, sei lá, 15 mil litros para cada bifinho de 150 gramas, e eu não sei como fazer essa defesa lá junto à escola dos meus filhos. O que eu faço? E aí eu falei, nossa, nós vamos ter que multiplicar isso aqui também. Vocês têm materiais para isso, né? Temos, muito material. Na Agroteca, entrando no nosso site, ou colocando Agroteca no Google, tem mais de 400 publicações lá. Legal. Já
voltada, porque o que acontece, Lígia, é que a gente que tá no agro, a gente entende mais tecnicamente das coisas e que não necessariamente aquilo dá para ser discutido em sala de aula. Tem alunos de 7 anos, 8 anos. O que a agroteca faz é trazer esse material mais denso, transformado em linguagem educacional. Então, se você tiver materiais, por favor, nos envie, né? Isso passa pela curadoria da USP, eles que têm a chave para colocar isso no site. Mas a gente chancelar esses materiais. Para chancelar, a Isso gente é precisaria de um curador, né? Mas a gente precisa de mais materiais. Se ele conversar com o público em geral, gente, isso é maravilhoso. Porque você consegue entrar... Trouxe uma velocidade absurda. Um pai chegou em casa, o aluno, o filho, viu que aquele material tá ruim. Qual é o tema? Entra lá, coloca o tema. Se não tiver, pode pedir. Porque a gente pode produzir, ou a gente pode entrar em contato, né? E aí, se precisar, associados, por exemplo, a gente dá muito subsídio, olha, na conversa que você vai ter com o diretor, como fazer, qual é a porta de entrada, o que você pode propor, né? Muitas vezes ajuda aquela pessoa a fazer uma palestra, ou alguém da diretoria, ou alguém da área técnica vai fazer uma palestra para aquela escola. Legal. Então, essa troca com associados, a gente tem muito, lógico, a gente não consegue atender o Brasil inteiro ainda, mas a gente traz esses subsídios, e na agroteca ela é gratuita, exatamente propositalmente, para que todo mundo consiga utilizar de forma bastante veloz. Então vamos lá, vocês têm essa análise dos materiais didáticos, vocês têm treinamentos junto a professores, você tem excursões junto aos alunos, por exemplo, a agroteca para munir as pessoas de informação com base científica e chancelada, né, por órgãos competentes. O que mais? Tô perdendo. Na parte de editoras, a gente também ajuda a escrever material, né? Mas você trouxe aí, são 4 pilares. É esse relacionamento com as editoras que a gente traz tudo isso, além de palestras, revisão, análise de materiais e videoaulas, tudo. A parte da agroteca, que ajuda a embasar e trazer informação para eles e para todo o setor educacional, vivenciando a prática, que é as visitas. E o último pilar, que é o 4º pilar, é o trabalho em cima, o de advocacy mesmo, em cima das políticas públicas educacionais. Tá. Então, essa é a de olho. Excelente. E só para finalizar agora, a minha vontade era ter começado com isso, mas eu falei, cara, não, eu preciso ir direto pro problema. De onde veio isso? Como que começou a de olho para você, assim? Foi ideia sua? Você acordou um dia e falou, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Como que foi isso? Na realidade, na pandemia, a gente estava muito dentro de casa, né? Eu, pelo menos, saí do escritório e voltei a trabalhar dentro de casa, todo mundo trabalhando ali. E eu comecei não só a perceber os materiais, que a gente já fazia um trabalho na escola, tinha um grupo de pais ali, uma comissão de pais que fazia um trabalho na escola, já tinha percebido algo no material, e a gente já estava evoluindo isso, fazendo visitas e tudo mais. Mas na hora que eu comecei a ouvir as aulas, aquilo me preocupou muito mais. Entendi. Porque... Você escutava. Exatamente. Você passava e via. Você estava dentro da sala de aula. Estava dentro da sala de aula. E aí teve um episódio que a minha filha teve que escrever uma redação. Quantos anos? Ela tinha 10. Tinha que escrever uma redação e deram a possibilidade de 10 palavras. Suicídio, genocídio, destruição de cultura, todos os ídios da vida. E ela tinha que escrever que ela era uma índia, filha, né, que os pais eram índios, e que o produtor rural tinha roubado suas terras e causado todos esses problemas. E aí ela escreveu essa redação. Suicídio, para uma criança de 10 anos. E ela escreveu, meus pais se suicidaram e eu vivo sozinha desde os 10 anos de idade. E agora, tem uma risada assim, mas na verdade é muito triste. Eu acho que é de nervoso, sabe? É de nervoso. Mas quando peguei aquilo, eu falei, o que é isso? De onde você tirou isso? E aí eu fui entender, não, foi da aula, a proposição. E eu falei, chega, aí não dá mais. Aí a gente escreveu uma carta para a editora. Então já tinha esse grupo ali em Barretos. E a gente também... É totalmente inadequado para a idade. Inadequado. Fora a questão conceitual. Não, negativo, inadequado, conceito zero. E a parte de científica também não. Então foi muito pesado aquilo. E eu pensava, esse material está disponibilizado para milhões de alunos ao mesmo tempo. Isso não pode ficar restrito à minha casa. Eu sentar com ela e explicar, né? Que ela já até sabia. Ela falou, mamãe, eu sei que isso aqui é tudo mentira. Mas aí eu estava ouvindo o Ricardo Arioli, Momento Agrícola, que eu sempre ouço ele também. E aí uma mãe falou disso lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. E aí também eu entrei em contato
com a mãe. Mas era o mesmo material? Não. Não, outro? De uma outra grande rede. Eu entrei em contato com ela, falei, a gente tem que começar. Aí se juntou uma outra mãe que tinha já trabalhado em alguns setores dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária e do IPA. E aí ela levou a gente para uma explicação dessa na Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, olha como é que estão os materiais. Assim, então, falar assim, Letícia, da onde surgiu? Eu tenho como dar a minha perspectiva, né? Surgiu dessa redação, foi uma explosão. Mas é sempre onde dói mesmo. A gente se atenta ao que está ali no nosso cotidiano, né? E os filhos. Eu falo que toda vez que acontece uma coisa assim, eu fico tão transtornada, mas tão transtornada, que dói tanto. É uma revolta tão grande, uma sensação de traição mesmo. Alguém está me traindo a confiança. Eu te confiei, meu filho. Como que você está trazendo um negócio desse para ele, assim? Meu Deus, assim, é revoltante. Você imagina, aí você foi além, né? Estão fazendo isso com todo mundo. Então vamos fazer alguma coisa. Aí a gente juntou todas essas pessoas e foi conectando. No início a gente falou, vamos entregar isso para o próprio Ministério da Educação e para os responsáveis, vamos conversar com as editoras e eles vão se juntar e vão resolver o problema, até porque cada um estava no seu trabalho. Né? Todo mundo trabalha. Tinha sua vida. Tinha sua vida. Hoje em dia eu estou 100% para de olho. É um trabalho voluntário, mas me consumiu bastante e assim, as perspectivas são grandes, a gente vê resultados, né? Então, eu estou aqui trabalhando com isso, doando, eu falo meu trabalho durante um tempo aí. Mas antes não, cada um estava no seu trabalho, eu também tive que abrir mão disso por conta de um propósito maior. Mas eu acredito muito. Ou você olha para o coletivo, ou daqui a pouco você não tem nem o seu individual, né? Então, a gente tem uma responsabilidade com o coletivo, com o entorno, de cuidado. Isso foi construído de alguma forma. A gente vai ter que passar limpo de alguma outra forma. E acho que essa é a ideia, né? Mais ou menos por aí. É com carinho, é com entendimento, é com um olhar de compreensão para quem está naquela ponta, das dificuldades que ele tem, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode construir. Então, com as editoras foi isso, construção. Não estou aqui para denunciar. A gente denuncia tem o dia inteirinho. A gente tem que resolver o problema. Como melhorar. Que a gente vai resolver. Como melhorar. Senão a gente fica só numa etapa ali e não sai nunca. Fica crítica pela crítica, né? Exatamente. Tá certo. Muito bom. Queria te agradecer de novo. Foi muito legal. E, olha, contem com a gente, assim. Eu já tô de alma amarrada nesse tema também, porque meus filhos vão ficar aí na escola por muito tempo. Então, o que vocês precisarem, contem com a gente. Parabéns. De verdade, é difícil a gente ter essa renúncia de deixar coisas importantes que a gente faz na nossa vida, que servem pra gente, que servem à nossa família, para ir atrás de um ideal, né? Obviamente que tem um interesse aí também, que veio dessa origem, mas isso não viabiliza nem diminui, né, o seu altruísmo. Então, parabéns, isso é coisa rara de ver. Vocês estão... E eu acho que você deve escutar muito isso, porque a educação é um tema muito sensível, que acho que toca muitas pessoas, e eu acho que essa é uma parte muito grata. Então, parabéns e contem com a gente. Obrigada, Lígia, obrigada pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui, né? A gente já conversa bastante aí no paralelo. Admiro demais o que você faz, levando, e sempre uma das características também sua é trazendo a ciência, né? É provando, é trazendo os dados e fazendo um trabalho maravilhoso em prol da pecuária brasileira. Então, também só tenho a agradecer e conte conosco também. Vamos caminhar juntos aí, que eu acho que vocês têm muito material e muito embasamento também para oferecer para o Brasil inteiro. Obrigada, brigadão. Te encontramos nas redes, né? De olho no material escolar, site. Isso. É isso aí. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Turma, brigadão, super especial esse episódio. Eu não me mexo muito na cadeira, né? Porque eu tô acostumada a gravar, mas vocês viram que eu fiquei tão emocionada que eu fiquei mexendo hoje na cadeira, depois eu me vi. Brigadão, vamos pra próxima, valeu.